O despertar tropical, a redenção de um jornalista francês no Brasil. A França inteira estava em polvorosa. Apresentador estrela da France 24, a emissora pública francesa tinha acabado de cometer um gafe monumental ao vivo. Numa comparação desastrosa entre o Brasil e a França e usando o Japão como régua moral, ele deixou escapar uma frase que deixou todos no estúdio e em casa boquiabertos. Assim que o programa terminou, a audiência explodiu em fúria. As redes sociais e os sites de notícias viralizaram o clipe mais rápido que um vírus. As críticas eram ferozes, acusando de ignorância e preconceito. Até as autoridades oficiais se manifestaram tentando acalmar os ânimos. O cerne da questão? O jornalista tinha passado apenas uma semana no Brasil, mas estava disposto a apostar seus 12 anos de carreira numa declaração bombástica. Olá a todos, eu sou o Mark Level, veterano correspondente da França 24 na Ásia e entusiasta cultural. Trabalhando neste ramo há tantos anos, considero-me um jogador experiente. Nos últimos 12 anos, dediquei minha vida a estudar os costumes e a cultura do Japão, especialmente o choque cultural entre a França e o Japão. Nesse círculo, sou uma figura de renome com doutorado em estudos japoneses pela Sorbonne e 3 anos de residência em Tóquio, onde absorvi a essência e o charme da cultura nipônica. Naquele dia fatídico, tudo parecia normal. Eu estava sentado confortavelmente no estúdio da France 24, preparando um programa especial, celebrando 150 anos de intercâmbio cultural franco-japonês. Com a confiança transbordando, olhei para a câmera e disse: caros telespectadores, hoje vamos falar sobre a enorme diferença entre uma cultura autêntica e uma imitação barata. Encarando a lente, soltei sem pensar: o Japão tem uma profundidade cultural de milênios, onde cada detalhe exala a filosofia de vida. Em comparação, o Brasil é apenas uma mistura desordenada, uma tentativa caótica e barata de copiar o Ocidente, sem a disciplina do Oriente. A audiência disparou e a sessão de comentários foi inundada, como esperado da língua afiada de Level. Diziam alguns fãs radicais, ele entende a alma do Japão e desmascarou a bagunça brasileira. Essa reação inicial inflou meu ego. Senti que finalmente tinha dito a verdade nua e crua. Especialmente quando mencionei que a música popular brasileira não passava de barulho comparada à sofisticação do JP ou da música clássica. Essa ideia causou um alvoroço gigantesco. Assim que o programa acabou, meu editor-chefe Pierre veio correndo na minha direção com os olhos brilhando. Levelle, isso foi genial. O feedback é quente como fogo, disse ele batendo na mesa de excitação. Que tal fazermos uma reportagem especial e profunda? Vou ir para o Brasil, faça uma visita em loco e escancare o abismo cultural entre eles e o Japão, nossa referência de perfeição. Meu coração acelerou. A oportunidade tinha caído no meu colo. Eu iria ao local provar que o Brasil era apenas um país de desordem cultural, indigno de ser comparado às grandes potências. Aceitei com alegria. Vou mostrar a todos a pureza original da cultura japonesa e a imitação barata da cultura brasileira. Naquela noite, caminhando pelas ruas frias de Paris, comecei a planejar como revirar o Brasil pelo avesso. Todo o meu conhecimento acumulado veio à tona como uma maré. Eu pensava, as novelas brasileiras são melodramas exagerados, sem a sutileza dos doramas japoneses. A comida deles deve ser uma mistura gordurosa sem o refinamento da culinária. Kaizek, liguei para meu colega repórter. Vou voar para o Brasil, disse eu. Ele riu alto. Que sorte a sua. Vá lá e desmonte a farsa deles. Mostre a todos o nosso amor pela verdadeira cultura japonesa. Nas redes sociais, anunciei em voz alta minha viagem ao Brasil para expor a verdadeira face de sua cultura. Em comparação à maestria japonesa, recebi uma enxurrada de curtidas e mensagens de apoio. Na reunião de pauta da manhã seguinte, o plano foi aprovado, e imediatamente, era uma cruzada pela verdade cultural. O editor disse solenemente à mídia às
vezes romantiza o caos tropical. Precisamos rasgar esse véu. O itinerário de uma semana foi planejado com São Paulo e Rio de Janeiro como bases para visitar pontos culturais e fazer comparações minuciosas com o Japão. Eu estava eufórico, sentindo que este seria o auge da minha carreira. Ao reservar passagens e hotéis, minha mente girava, pensando em como seriam os brasileiros. Baseado no que eu sabia, esperava ruas sujas, perigosas e cheias de produtos falsificados. Na véspera da partida, ao fazer as malas, jurei revelar a verdadeira pele do Brasil. Meu caderno estava cheio de anotações comparativas, animes versus desenhos locais, teatro kabuki versus carnaval, sushi versus churrasco. Eu ia cavar fundo no táxi pro aeroporto. Refleti que essa viagem apenas solidificaria minhas convicções. Eu achava que o Brasil seria exatamente como eu imaginava. Mal sabia eu que aquela viagem viraria minha vida de cabeça para baixo. Ao colocar os pés no Aeroporto Internacional de Guarulhos, senti que algo estava errado. Saindo do avião e caminhando para a imigração, esperava ver uma versão desorganizada e suja de um aeroporto. Mas não, o que encontrei foi uma modernidade vibrante. Nos guichês de controle de passaporte, o processo foi rápido, mas o choque veio do humano. O oficial de imigração sorriu para mim, olhou nos meus olhos e disse: um caloroso bem-vindo ao Brasil, com uma genuinidade que eu jamais vira nos aeroportos eficientes, porém robóticos, de Narita. Pegar as malas foi tranquilo. Olhei em volta e vi funcionários ajudando passageiros perdidos, não apenas com gestos secos, mas com sorrisos e até abraços de reencontro no saguão. Isso não é apenas treinamento. Pensei, eles criaram um estilo de recepção único. O design do aeroporto também me surpreendeu. Não era o minimalismo estéreo japonês, mas uma mistura de vidro, luz e cores que trazia uma sensação de calor e vida. Fui pra fila de táxis, ao contrário do silêncio sepulcral das filas japonesas. Aqui as pessoas conversavam, riam, interagiam. Havia uma ordem no caos. O motorista do táxi, um senhor de meia idade, sorriu e disse: bom dia, para onde vamos? Para a minha surpresa, ele arriscou um francês. Bonjour, o senhor vai para a Avenida Paulista. Você fala francês? Perguntei atônito um pouquinho. Ele riu. Adoro o cinema francês. Truffaut, Godard. Então aprendi algumas frases. Eu também sei um pouco de inglês e espanhol, mas acho o francês a língua mais charmosa. Aquilo me pegou desprevenido. O motorista de táxi citando a novela Vague. Isso desafiava completamente minha visão de um povo inculto. Enquanto o táxi cortava a cidade, olhei pela janela. O trânsito era intenso, sim, mas a cidade pulsava. Não tinha limpeza clínica de Tóquio, mas tinha uma alma que Tóquio muitas vezes escondia. Os grafites nos prédios não eram vandalismo, eram arte pura, murais gigantescos que contavam histórias. Que o senhor acha do Brasil? O motorista perguntou. É minha primeira vez, respondi cauteloso. É diferente do Japão, imagino. Ah, o Japão é incrível, muito organizado, disse ele com respeito. Mas aqui nós temos o nosso jeitinho, a nossa ginga. Nós improvisamos e fazemos acontecer com o coração. Chegando ao hotel nos Jardins, a recepção foi impecável. O atendente falava 3 línguas e me deu dicas de lugares que não estavam nos guias turísticos, com uma hospitalidade que parecia vir de um velho amigo, não de um funcionário seguindo o manual. No Japão, o serviço é perfeito, mas distante. Aqui era eficiente e próximo. Depois de me instalar, fui caminhar. As pessoas na rua tinham estilo. Não o estilo kawaii ou os ternos pretos do salaryman de Tóquio, mas uma moda colorida, usada, cheia de personalidade. Entrei num café charmoso. A decoração era acolhedora, com plantas tropicais, madeira rústica, muito diferente do minimalismo frio que eu venerava. Garçom me ofereceu um pão de queijo fresco e um café de origem única, cultivado nas montanhas de Minas Gerais. Abri meu caderno para anotar as falhas, mas me vi ter o que escrever.
Onde estava a cópia barata? Tudo ali parecia autêntico e original. Mandei uma mensagem pro editor. Primeiro dia, as coisas são diferentes do previsto. Preciso investigar mais? Ele respondeu, não se deixe enganar pela fachada. Cave fundo e acha a bagunça. Naquela noite, olhando a vista de São Paulo, viu um mar de luzes que se estendia até o horizonte. Não era a geometria perfeita de Tóquio, mas era um organismo vivo. Fui dormir com uma dúvida incômoda. Será que eu tinha ignorado algo fundamental? No segundo dia, decidi testar a honestidade e a segurança, pontos que eu criticava tanto. Fui à famosa Rua Oscar Freire e, depois ao Centro Histórico no metrô. Fiquei surpreso com a limpeza e com a convivência pacífica de tantas tribos diferentes. Não havia o silêncio opressivo do metrô japonês, havia vida. Entrei numa livraria café movimentada. Pedi um café e comecei a organizar minhas notas. Um brasileiro na mesa ao lado puxou conversa. Francês, certo? Pelo sotaque, sim, de Paris. Ah, Paris, a cidade luz, ele disse com entusiasmo, sem nenhum traço de complexo de inferioridade. Conversamos por meia hora sobre literatura e sobre como o Brasil absorveu influências de todo o mundo, inclusive do Japão, já que o Brasil tem a maior população japonesa fora do Japão e criou algo novo. Fui ao banheiro e, distraído pela conversa anterior, cometi um erro fatal. Deixei minha mochila na cadeira. Dentro dela estava meu laptop, passaporte, cartões, dinheiro, uma bolsa de grife. Quando voltei, a cadeira estava vazia. Entrei em pânico. É isso, pensei. Fui roubado. A criminalidade brasileira finalmente a prova. Suava frio. Estava pronto para ir à polícia e começar meu discurso de eu avisei quando o garçom tocou meu ombro. Senhor, o senhor esqueceu isto na mesa. Guardei no balcão para ninguém pegar. Ele me entregou a mochila intacta. Abri o zíper tremendo. Tudo estava lá. Obrigado. Onde eu fique tranquilo. Ele sorriu. Vi que o senhor saiu e guardei. É normal esquecerem coisas. Tentei dar uma gorjeta grande, como agradecimento. Ele recusou, gentilmente. Não precisa, é o certo a se fazer. Fiquei paralisado. A honestidade não era por medo da lei ou pressão social extrema como no Japão, mas por uma consciência pessoal, uma solidariedade humana. Aquilo desmontou meu argumento de sociedade sem regras. Saí do café atordoado, entrei numa loja de cosméticos brasileira Natura. Esperava ver cópias de produtos franceses ou japoneses. Em vez disso, encontrei produtos baseados na biodiversidade da Amazônia com tecnologia sustentável de ponta e embalagens sofisticadas. A vendedora me explicou que eles exportavam pro mundo todo, inclusive para a França. Não copiamos, disse ela. Nós criamos a partir da nossa natureza mais um preconceito meu caindo por terra. Na hora do almoço fui a um restaurante por quilo. Um conceito genial que eu nunca vira no Japão ou na França. Comi uma feijoada. O sabor era complexo, profundo, uma mistura de influências africanas, europeias e indígenas. Não tinha a sutileza do sushi, mas tinha uma potência de sabor que me fez questionar por que eu valorizava apenas o sutil. Uma senhora na mesa ao lado viu que eu estava gostando e me ofereceu uma prova de sua sobremesa, um quindim. Experimenta, meu filho. É de dar água na boca. Aquele gesto maternal vindo de uma estranha aqueceu meu coração de uma forma que nenhuma reverência formal japonesa jamais fez. À tarde visitei o Museu de Arte São Paulo. A arquitetura brutalista era ousada, sustentada por 4 pilares vermelhos, deixando um vão livre para o povo. O acervo era de classe mundial. O guia me explicou sobre o modernismo brasileiro Tarsila do Amaral Portinari. Eles não copiavam a Europa, eles antropofagizavam a cultura externa, digeriam e criavam algo novo e brasileiro. Isso é genial, murmurei. À noite num bar de samba na Vila Madalena, vi a alegria explodir. Não era a diversão contida dos bares de karaokê japoneses. Era uma celebração coletiva.
Todos cantavam juntos, batiam na mesa. Um grupo me chamou para sentar com eles. Vem, gringo, toma uma caipirinha. Perguntei ao taxista na volta, essa gentileza toda é comum? Claro, ele respondeu, a vida já é dura. Se a gente não se ajudar e não sorrir, não vale a pena. No Japão eles têm honra, nós temos coração. Aquela frase ecoou na minha mente. No Japão, eles têm honra, nós temos coração. Cheguei ao hotel e tentei escrever meu relatório negativo, mas não conseguia. A tese da cópia barata não se sustentava. O Brasil tinha uma identidade fortíssima. Mandei mensagem ao editor. A hospitalidade e a originalidade aqui são chocantes. É diferente do Japão, mas tem um valor imenso. Ele respondeu, seco, isso é só fachada turística. Vá ver a indústria. Prove que eles não têm tecnologia, que dependem de nós ou da Ásia. No terceiro dia fui visitar a Embraer em São José dos Campos. Eu queria ver a tal tecnologia brasileira. Esperava ver uma fábrica montando peças importadas. O que vi me deixou de queixo caído. Hangares gigantescos, engenheiros projetando jatos comerciais que competem globalmente com a Bombardier Airbus. Nós projetamos e fabricamos aqui, disse o engenheiro-chefe, num francês perfeito. Nossos aviões voam em mais de 100 pascalizes. A tecnologia aeronáutica é 100% nossa, desenvolvida ao longo de décadas. O Japão tem algo assim? Perguntei, lembrando do fracasso do projeto do jato regional japonês. O Japão é excelente em carros eletrônicos, disse ele, diplomático. Mas na aviação regional, o Brasil é líder mundial. E veja isso. Ele me levou ao setor de biocombustíveis e tecnologia agrícola. Nós alimentamos o mundo com ciência tropical. Transformamos solo ácido em terra fértil. Isso é tecnologia de ponta. Eu estava estupefato. O Brasil não era o fazendado que eu imaginava. Era uma potência científica em áreas que a Europa e o Japão nem sonhavam dominar. Eles não copiavam, eles inovavam por necessidade e criatividade. Como vocês conseguem? Perguntei. O brasileiro é criativo? Quando falta recursos, sobra invenção. A diversidade é nossa mãe. Ele sorriu. Voltei para o hotel em silêncio. A narrativa de país atrasado tinha morrido. Japão é tradição e perfeição. Brasil é adaptação e inovação. Comecei a duvidar seriamente se minha reportagem original faria algum sentido. No quarto dia, mergulhei na cultura pop, fui a um estúdio de música. Conversei com um produtor de funk e MPB. Vocês copiam o pop americano? Provoquei. Ele riu. Nós pegamos o ritmo deles e misturamos com o batuque da África e a melodia da Europa. O resultado é o funk. O samba, a bossa nova. O mundo inteiro nos copia agora. O Japão ama a bossa nova, sabia? Ele tocou uma faixa. A complexidade rítmica era insana. O Jop é legal, é matemático, disse ele. Mas a música brasileira é visceral. É sobre dor e alegria ao mesmo tempo. Assisti à gravação de uma novela. A qualidade técnica das câmeras e a atuação eram de primeira linha. Eles exportavam aquelas histórias para 100 pascalizes, incluindo a Rússia e a China. Era um império cultural, não uma colônia. No quinto dia, fui ao Rio de Janeiro, visitei o Cristo Redentor e depois uma comunidade favela pacificada com um guia local. Via pobreza, sim, mas vi uma organização social impressionante. Solidariedade e empreendedorismo. Vi crianças tocando violino numa ONG. Isso aqui não é desordem, percebi. É uma forma de sobrevivência que exige uma inteligência social que eu, europeu, desconheço. À noite na Lapa vi a mistura de raças e classes dançando juntas. No Japão, a harmonia vem da homogeneidade. No Brasil, a harmonia vem da mistura. Era uma beleza caótica e sedutora. No sexto dia, entrevistei jornalistas brasileiros. Esperava encontrar uma mídia censurada ou amadora. Encontrei profissionais destemidos que criticavam o governo abertamente. Faziam jornalismo investigativo de alto risco e tinham um humor ácido.
Nós rimos da nossa própria desgraça, disse uma repórter veterana. Isso nos mantém sãos e livres. Um passante na rua me viu com o microfone e gritou: fala a verdade sobre o Brasil, hein, gringo? Fala que a gente sofre, mas é feliz. Comecei a me questionar. Eu fui justo nas minhas reportagens anteriores ou eu estava cego pelo meu amor ao Japão? No último dia, o editor ligou. Amanhã você volta. Tudo pronto. Pro direto de depois de amanhã? Ó, público quer sangue. Queremos ver você destruindo o mito do Brasil tropical. Meu estômago gelou. O que meu editor queria era uma mentira. O que eu vi era verdade. Como conciliar isso? Passei a noite no calçadão de Copacabana bebendo água de cocô. Uma família brasileira sentou perto de mim na areia. Você é francês? Perguntou o pai. Sou. Que chique. Meu sonho é conhecer o Louvre. Ó, Brasil é bonito, mas a França é cultura pura, né? Aquela humildade me desarmou. O Brasil também é cultura pura. Respondi. Vocês têm uma riqueza que o mundo precisa aprender. A alegria, a resiliência. A gente tenta, riu a mãe, a gente não desiste nunca. Voltei ao hotel e fiz as malas. Olhei pras lembrancinhas que comprei, uma miniatura do 14 bis de Santos Dumont, um CD de Vinícius de Moraes, uma fita do Senhor do Bom Fim. Aquilo não era lixo, era ouro. Cheguei a Paris com um coração pesado. No táxi para casa, a cidade parecia cinza e fria comparada à luz do Brasil. No dia seguinte fui à emissora. E aí, Mark? Perguntou Pierre, o editor. Preparado para acabar com eles? Pierre. Comecei sem mais, a audiência vai explodir. Fale da insegurança, da sujeira, de como eles tentam ser japoneses e falham. Fui pro camarim. Olhei no espelho, eu estava pálido. Era a hora da verdade. Ser um fantoche ou ser um jornalista? Entrei no estúdio, as luzes se acenderam. Estamos ao vivo em 3, 2, 1. A Cora Michele sorriu. Hoje, recebemos Mark Levelli de volta de sua investigação no Brasil. Mark, conte-nos. O Brasil é realmente a bagunça que imaginamos comparado ao Japão. O estúdio ficou em silêncio. Respirei fundo. Lembrei do motorista de táxi, do garçom honesto, do engenheiro da Embraer, da família na praia. Michele, comecei. Que eu vi no Brasil foi completamente diferente do que imaginamos. O sorriso de Michele vacilou. Pierre na cabine de controle arregalou os olhos. O Brasil não é uma cópia barata de nada. É um país de uma originalidade vibrante. Enquanto o Japão busca a perfeição na rigidez, o Brasil busca a perfeição na humanidade e na adaptação. Continuei, ignorando os sinais frenéticos do produtor para cortar. A tecnologia deles, na aviação e na agricultura, é de ponta e original. A música deles tem uma alma que toca o mundo inteiro. E sobre a honestidade, eu perdi minha mochila com tudo que tinha e um trabalhador humilde me devolveu sem pedir nada em troca. No Brasil encontrei um calor humano e uma dignidade que muitas vezes falta nas nossas sociedades frias e calculistas. Estúdio estava paralisado. Eu estava errado, disse eu, olhando para a câmera. Eu tinha preconceito e, como jornalista, meu dever é buscar a verdade, não confirmar estereótipos. O Brasil não deve ser comparado ao Japão. O Brasil é uma potência cultural única e nós temos muito a aprender com eles sobre como viver juntos e como sorrir diante da adversidade. O programa acabou. Pierre veio furioso. Você ficou maluco? Destruiu a narrativa. Eu contei a verdade, respondi calmamente. Se você queria ficção, devia ter contratado um romancista. Naquela noite, a internet explodiu, mas não com ódio. Milhares de mensagens chegaram. Brasileiros agradecendo com emoção, franceses dizendo que ficaram curiosos para conhecer esse outro Brasil e até japoneses elogiando análise sobre a diferença entre rigidez e flexibilidade. O garçom do café em São Paulo me mandou um e-mail. Vi seu vídeo legendado na internet. Obrigado por ver a gente de verdade, Sr. Mark. Chorei ao ler. Pierre tentou me demitir, mas a
A audiência do programa bateu recordes. A direção da emissora interveio. O público amou a sinceridade. Queremos um novo quadro Machiavelli sem fronteiras. A Sorbonne me convidou para dar uma palestra sobre a nova identidade cultural latino-americana. O governo brasileiro me enviou uma carta de agradecimento. Um ano depois lancei meu livro Além do Estereótipo, como o Brasil mudou minha visão de mundo. Foi um best-seller. Hoje viajo entre França, Japão e Brasil mostrando que não existe cultura superior, apenas culturas diferentes que podem aprender umas com as outras. O Brasil me ensinou a maior lição da minha vida. A verdade não está nos preconceitos que carregamos na mala, mas nos olhos das pessoas que encontramos pelo caminho. Aquela viagem não foi para desmascarar o Brasil, foi para desmascarar o velho Machiavelli. Sou eternamente grato por isso. Se você gostou dessa história de transformação e descoberta, por favor, compartilhe, curta e se inscreva. Vamos espalhar a verdade e a união entre os povos. Obrigado por assistir.